Então, gente, quem é Deus, né? Para mim, Deus, para mim é uma figura máxima, é uma figura importante que merece toda a nossa reverência, que merece todo o nosso axé, que merece nossas batidas de cabeça, como nós fazemos o nosso santo, porque Deus, ele é o criador do universo. Eu compreendo Deus como essa figura que é o criador do universo. Então, para mim, Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Portanto, ninguém engana ele. É impossível enganar uma criatura que tenha todas essas características. Não tem como, gente, enganar, né? Ele é onipresente, ele está em todo lugar. Ele é onisciente, ele sabe tudo. E ele, gente, é onipotente. Ele pode tudo, né? Muitos questionam, será que Deus existe, né? Com certeza, né? Quando eu olho para os mares, quando eu olho para as árvores, quando eu olho para a natureza como um todo, eu percebo a grandiosidade desta criatura e pense num arquiteto forte e poderoso, é Deus. Então Deus é o maior arquiteto do mundo, né? Então não tem como a gente não reverenciar essa criatura. Mas eu penso também que Deus ele não queria ficar solitário, então ele criou tudo que estava ao seu redor, anjos, arcanjos, querubins, enfim, serafins. Tudo isso, gente, tudo isso é louvado, né? Os católicos louvam, evangélicos louvam a figura de Deus como uma figura máxima. O ruim é que o Deus, né, da igreja evangélica, o Deus da igreja católica é um Deus punitivo, é um Deus que tudo é pecado, você não pode nada, né? E nós vivenciamos num plano onde a gente realmente pratica muitos atos e é meio complicado devocionar um Deus que vai criticar tudo. Porque nossas bases, elas precisam se dar através de algumas situações que a gente vive. Então a gente vai cometer alguns erros sim, para nós chegarmos aos nossos acertos. É impossível. E quando nós temos a figura de um Deus que é punitivo, isso nos deixa temeroso. E além de nos deixar temeroso, nós não alcançamos alguns objetivos que eu considero fundamental e importante, que é a nossa vivência, a nossa experiência que nós vamos adquirindo no decorrer da nossa vida, né? Como eu tinha falado no vídeo passado, é muito fácil a gente estar aí colocando a culpa das coisas da gente nos outros. Mas é mais fácil, dentro dessa figura de um Deus punitivo, fazer isso, que é uma forma de você escapar dele. Então é o que eu vejo. Eu vejo os nossos irmãos católicos, evangélicos fazendo. Eles vão colocando culpa numa figura que foi criada também pela Igreja Católica. E aí o que aconteceu? Dentro desse movimento, quem sai prejudicado somos nós, porque nós não reconhecemos as nossas falhas e, portanto, nós não vamos fazer nada para nós transformarmos essa nossa realidade. Eu acho que o caminho que nós temos hoje, enquanto cristãos, quem se considera cristão, enquanto cidadão, né, enquanto pessoa, enquanto ser humano que carrega aqui um sangue que vem dos nossos ancestrais, é reconhecer as nossas falhas, tentar se organizar nesse universo para que a gente possa, de fato, começar a ter uma sensibilidade maior com o outro, né? Então, quando a gente fala de Deus, a gente fala também de sensibilidade. Então, Deus é uma figura sensível à dor e ao sofrimento, né? E como diz o nosso pai Oscar Légua, não existe dor maior do que a outra. Existe dor e que nós precisamos acolher cada uma delas e ajudar o outro a avançar. Porque quando nós fazemos isso, nós também nos engrandecemos e nós aprendemos. Porque muitas vezes o erro do outro também é o nosso erro. Então eu considero Deus dessa forma. Gente, a forma como eu vejo Deus, a coisa que eu acho mais linda no mundo é uma árvore, porque eu acho a árvore uma coisa fantástica. A árvore acompanha gerações e gerações e gerações, não falando de outras bases que existem na natureza. Mas a árvore ela é frondosa, ela é bonita, ela é grande,
né? Então eu enxergo Deus dessa forma, porque eu acredito que a pior coisa que o ser humano fez foi humanizar Deus, né? Que isso também foi uma forma da gente nos equiparar, da gente se equalizar com Deus. E Deus é uma figura muito intensa, muito forte, de uma energia potencial, né? Então eu acho que humanizar Deus não foi um caminho muito positivo para o ser humano. Gente, são opiniões minhas, né? Foi o que eu estive vivendo durante toda essa temporada. Então assim, eu considero Deus como algo muito maior do que o ser humano, porque nós somos tão vulneráveis. Isso ficou claro, principalmente durante esse período de 2020, 2021, quando nós fomos assolados por uma pandemia. Quantos seres humanos não se foi? Nós não podemos ser oniscientes demais ou querer ser onipotente demais, porque nós não somos. Mas nós temos essa figura que ela é fantástica e que nos ajuda, e que através dessa figura todas as outras criações foram se formando. Se hoje nós temos uma base de fé que é ligada na energia dos nossos queridos orixás, dos nossos guias, é porque assim essa figura permitiu que nós chegássemos até aqui e tivéssemos essa oportunidade de acessar um pouco desse raio iluminador que é Deus. Então eu considero que todas as manifestações que existem na face da terra, quando nós manifestamos o nosso Exu, a nossa pombagira, nosso guia espiritual, os nossos léguas, caboclos, ereis, pretos velhos, nós também estamos acessando essa energia poderosa que é a energia de Deus. Então assim, a gente acessa, porque é o nosso maior ancestral que existe, é Deus. E ele nos ajuda através dessa base grande que ele nos dá, que é a oportunidade de estarmos junto com os nossos guias. Para que maior presente do que isso? Então respeitemos toda a natureza e tudo que existe nesse mundo, gente, porque tudo que existe é Deus. Então fica aí esse meu axé para cada um de vocês. Salve, salve o dia de hoje, salve esse axé, salve a nossa espiritualidade sempre. Força, luz, resistência, fé em Deus e pé no chão.